Olá a todos, está começando mais um Mespica Jogando. E o jogo escolhido é um clássico dos anos 90, Chrono Trigger. Chrono Trigger pode ser encontrado hoje para PSP, 3DS e vários portáteis, inclusive dá para comprar até para PlayStation 3. Não deixe os gráficos pixelados te enganarem, porque ele é considerado um dos melhores JRPG feitos até hoje. Criado por um grupo de lendas do videogame como Hironobu Sakaguchi, criador da série Final Fantasy, Yuji Horii, conhecido por criar a série Dragon Quest, Akira Toriyama, criador da série Dragon Ball, e Nobuo Uematsu, criador dos temas da série Final Fantasy, o músico criador. A história de Chrono Trigger é totalmente baseada nas teorias sobre viagem no tempo. De máquinas do tempo a portais, sem a menor preocupação com os paradoxos que isso pode causar. E como esse é o tema principal da série, vamos tentar raciocinar hoje o que de real tem em viajar no tempo. Aliás, o tema de hoje foi sugerido por Carlos Eduardo Ferreira em um dos comentários de um vídeo anterior. Para começar, a velha pergunta: o que é tempo? Nós medimos o tempo com nossos relógios e qualquer outro aparelho e mesmo assim, com certeza, todo mundo tem dificuldade em explicar o que é tempo. No entanto, graças a Albert Einstein, nós temos uma noção de como o tempo se comporta. E hoje sabemos que ele não é absoluto, ele é uma coisa mais pessoal do que universal. Podemos até considerar o tempo como se fosse uma quarta dimensão. E sabemos que ele é afetado pela velocidade que você se desloca, comparado com a velocidade da luz. Isso tudo graças à teoria da relatividade de Einstein, que inclusive permite, teoricamente, a viagem para o futuro. A viagem para o futuro não só é possível, como é o que todo mundo faz normalmente. Todo mundo está no tempo viajando sempre para o futuro. Ninguém nunca anda para o passado. Agora, se a sua intenção é chegar num ponto no futuro muito além das outras pessoas, aí fica um pouco mais complicado. Mas ainda assim é possível. Tanto é possível que, devido ao fato da gravidade e a velocidade afetarem o tempo, os satélites que estão sobre nossas cabeças agora estão viajando no tempo. Claro, é algo na casa dos bilionésimos de segundo. Uma coisa que só daria para medir se você usar um relógio atômico. Só que esses satélites, principalmente os de GPS, precisam fazer milhões de cálculos em um segundo. E se você faz milhões de cálculos em um segundo, consequentemente você faz isso em tempos menores do que um segundo. O tempo para quem está em órbita passa um pouco mais devagar em relação a quem está na superfície da Terra. Mas esse pouquinho é o suficiente para causar vários erros de cálculos nos satélites de GPS. Por isso, eles usam as equações da teoria da relatividade para consertar esses possíveis erros e assim mandar para você uma informação real da sua posição e velocidade.
Então, a variação do tempo não é só uma teoria, nós já verificamos isso na prática. A viagem no tempo que a maioria das pessoas gostaria de fazer deve ser parecida com a do paradoxo dos gêmeos. Você pega dois irmãos gêmeos, que por ser gêmeos obviamente terão a mesma idade, pega um deles e coloca numa nave e põe ela para voar uma distância bem longe e na velocidade próxima da luz. Dependendo do quão próximo da velocidade da luz esse gêmeo viajar, quando ele retornar à Terra, pode ser que para ele tenha se passado algo em torno de 1 ano, enquanto aqui se passou 10 anos. Então ele vai encontrar o irmão 10 anos mais velho em relação a ele. Só que essa viagem é apenas de ida. Uma vez que você vai para o futuro, você não volta dele. No caso da viagem ao passado, encontramos pequenos problemas. O principal é que a maioria das suas teorias se baseia numa outra teoria ainda não confirmada. Eu vou citar 2 exemplos. Primeiro, o do portal do tempo. A teoria do portal do tempo precisaria que primeiro alguém tivesse confirmado a teoria dos buracos de minhoca, que seriam os portais dimensionais da ficção científica. Se fosse possível criar um buraco de minhoca, que você pudesse atravessá-lo e você conseguisse mexer nas 2 pontas, você pegaria uma dessas pontas, colocaria numa nave, igual no paradoxo dos gêmeos, e andaria com ela uma velocidade próxima à velocidade da luz. Fazendo isso, como o tempo depende da velocidade, uma das pontas o tempo passaria mais devagar que na outra. Depois de um certo tempo dando voltas em torno do Sol com esse portal numa velocidade bem alta, você teria uma diferença de tempo entre elas, que você poderia calcular qual seria dependendo da sua velocidade. Vamos supor que fosse uns 10 anos. Então você teria uma boca do buraco de minhoca 10 anos no futuro e uma outra boca do buraco de minhoca no presente, ou 10 anos no passado, se você estiver no futuro. E assim você criaria uma máquina do tempo que te permite viajar ao passado, mas que só seria possível viajar até o passado onde ela foi criada. Mas notem que toda essa teoria depende da existência dos buracos de minhoca. Algo que, embora seja teoricamente possível, ainda não foi detectado. A segunda teoria tem a ver com as cordas cósmicas. O que seriam essas cordas cósmicas? Seriam sobras do Big Bang, mais finas que a espessura de um átomo e com quilômetros de comprimento. À volta delas haveria um enorme campo gravitacional que distorceria muito mais o tempo do que o próprio espaço. Uma das teorias diz que se você pegar 2 cordas cósmicas e deixar próximas uma da outra, e você desse a volta em torno delas, conforme você fizesse isso, você ia andar muito mais em distância do que em tempo. Então, ao dar a volta, você acabaria chegando antes de ter saído. Então, se você der várias e várias voltas, você vai dando loops e loops no tempo até você voltar para o tempo que você quer. E qual o problema com essa teoria? Até hoje não detectamos nenhuma corda cósmica. Ou seja, primeiro temos que confirmar a existência das cordas cósmicas e aí sim poderíamos afirmar que seria possível viajar para o passado. Ou seja, de acordo com a física atual, a viagem para o passado apenas não pode ser descartada ainda, mas não há nada que a confirme. Porém, viajar para o passado tem uma série de outros problemas. Os paradoxos que isso causaria. Por exemplo, se você voltar ao passado e você matasse um de seus ancestrais, as pessoas que com o passar do tempo gerariam seus tataravós e avós não existiriam mais. E consequentemente você também não existiria. Mas se foi você que causou essa morte, como que uma pessoa que não pode existir conseguiu causar a própria inexistência? Então, seguramente não dá para afirmar nada sobre viagem ao passado. É apenas uma teoria que ainda não pode ser descartada, embora as chances sejam bem pequenas. Voltando ao jogo, esses paradoxos são tratados de formas bem criativas e divertidas, gerando vários quebra-cabeças que você vai ter que se matar para resolver para conseguir no passado fazer alguma coisa que vai gerar algum benefício no futuro ou no presente. E toda a trama é baseada em ações que você faz no passado para conseguir modificar o futuro. Não é à toa que esse jogo tem mais de 10 finais diferentes. Isso sem contar que, tirando o personagem principal, que é simplesmente o jogador, cada personagem jogável ou não, tem toda uma história, uma trama por trás muito interessante e empolgante. E, em toda a narrativa, você percebe o toque das histórias de Akira Toriyama. Vilões com motivação,
heróis criativos e engraçados, tudo que o Akira Toriyama costuma fazer nos mangás que vocês costumam conhecer, está em Chrono Trigger. Quem for querer jogar esse clássico em alguns portáteis ou até no PlayStation 3, deixa eu só deixar um aviso para vocês. O jogo é de 1995 e nessa época o Mentiolate ardia. Você não vai ter setas apontando o caminho e nem diário de exploração dizendo o que tem que fazer. Você terá que pensar na fala de cada NPC, deduzir o que tem que fazer e procurar uma saída. Ou seja, é um quebra-cabeça de verdade. Como é um jogo da década de 90, o que não deve faltar por aí são detonados. Então se você quiser usar um, beleza. Mas se você não for usar, você vai ter que quebrar bastante a cabeça. Porque como eu disse, esse jogo não está nem um pouco preocupado se você vai ficar frustradinho porque não resolveu um enigma. E a partir das maluquices que acontecem nele, você começa a ficar confuso com essas viagens de vai para o passado, vai para o futuro e tal. Aí você entende por que a viagem ao passado é tão complicada, é tão esquisita, tão, digamos assim, impraticável do ponto de vista da lógica. E esse foi mais um Mestre Fica Jogando de hoje. Deixo vocês no final com um pouco da jogabilidade de Chrono Trigger. E até o próximo!